Bom, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e a gente vai continuando nossa aula de equilíbrio em sistemas de dois componentes, contendo duas fases condensadas e uma gasosa. Então, na aula de hoje, a gente vai tratar de um sistema bastante específico, com uma aplicabilidade um pouco menor do que os sistemas que a gente viu anteriormente, que eram os sistemas dos sulfetos e dos óxidos. Tá? Então, hoje a gente vai abordar um sistema que é o metal, cloro e cloreto de metal. Tá? Inicialmente eu tinha pensado em fazer a aula 5 falando desse sistema e de um outro sistema que é derivado dele, mas aí eu inclusive cheguei a gravar uma aula 5 anteriormente aqui, tentando dividir em dois, ela acabou ficando um pouco longa e aí eu resolvi cortar em duas até para fazer mais sentido em relação aos exercícios que eu vou postar para vocês, tá? Na aula de hoje, as reações que a gente vai ver são reações desse tipo aqui, ó. São reações do tipo tipo metal, tá? Mais o cloro, né, o gás cloro, resultando no cloreto desse metal, tá bom? Então essas são as reações que a gente está vendo e aí o diagrama ele nos entrega a função do ΔG, aliás, os valores do ΔG em função da temperatura. Então a gente tem o eixo da temperatura e o eixo dos valores do ΔG. Se vocês analisarem aqui como que eu expresso o equilíbrio, considerando esse cara sólido e de atividade 1, né, o equilíbrio desse cara aqui é encontrado através de a constante de equilíbrio desse cara aqui é do tipo 1 sobre P de Cl2, né? Porque a gente tem o P aqui nos reagentes e esse cara aqui, a atividade dele vai ser 1, então esse aqui vai ficar vezes 1 e aqui em cima também a atividade desse cara que é puro aqui também vai ser 1, tá? Então aí o equilíbrio dele pode ser retratado como ΔG RT ln de P de Cl2. Lembrem que tinha um negativo aqui, como esse cara está para baixo, subiu para cá, ele acabou transformando esse negativo, o negativo do negativo ficou positivo, né? E aí, através desse diagrama que embora a gente não tenha, vocês podem ver aqui, embora a gente não tenha o ábaco do P de Cl2 no equilíbrio, a gente consegue achar o P de Cl2 em equilíbrio olhando quanto que vale o ΔG, né, para uma dada temperatura aqui, vamos supor aqui 1250, para essa reação aqui do KCl, a gente encontraria um ΔG aqui de menos 160 e aí jogando na equação com a temperatura, vocês conseguiriam encontrar o P de Cl2 no equilíbrio, entendeu? Então aqui é só um detalhe que ao invés do gráfico nos dar de presente, que nem acontecia lá no caso específico dos diagramas de sulfeto e nos diagramas dos óxidos, aqui funciona um pouquinho diferente, tá? E aí, além disso, tá? Além de nos dizer em relação ao ΔG, vocês podem ver que está tudo abaixo de zero, então todas as reações aqui são passíveis de acontecer, algumas com maior potencial, né? Com ΔG mais baixo do que outras, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho do que significa quando a gente coloca essas reações, compara duas reações, tá? Então, quando a gente compara duas reações, tá? Aliás, um pouco anteriormente, eu vou falar um pouquinho para que serve esse diagrama, qual que é a principal aplicação dele. Tem um dado momento, tá? Tem um dado momento que na metalurgia do titânio, que a gente obtém um cloreto de titânio, tá? Um TiCl4, tá? Que ele acaba reagindo com o nosso magnésio. Tá? Então, TiCl4 acaba reagindo com o magnésio e ele acaba produzindo titânio metálico mais 2MgCl2. Tá? Então, esse aqui é o tipo de sistema que esse diagrama de Ellington pode retratar. O problema é que se vocês forem procurar o TiCl4, ele está em algum lugar aqui no meio dessa confusão, tá? E aí eu não vou conseguir ilustrar isso para vocês com maior qualidade, tá? E aí, no caso, a gente vai pegar um sistema mais simples de analisar, aqui que é o KCl, tá?
Então, o KCl e o outro cara que a gente vai analisar é o CaCl2. Então, a gente vai olhar as áreas de estabilidade do KCl em relação às áreas de estabilidade do CaCl2. Tá? Uma coisa que derivava da aula de hoje e que eu planejava colocar nessa mesma aula assim, que eu acabei decidindo ao contrário, tá? É um outro sistema que lá no início, quando a gente tinha o minério de titânio, TiO2, tá? Tem um momento que a gente submete esse minério a um tratamento com cloro, tá? E aí a gente acaba obtendo uma reação desse tipo aqui, ó, TiCl4 mais O2. E quais são as condições para satisfazer para que essa reação ocorra, tá? Então, existe uma parte, né, o minério de titânio, lá, a ilmenita, o rutilo, eles têm fórmulas semelhantes a essa aqui e eles são submetidos a um tratamento com cloro. E aí é importante a gente investigar esse diagrama de Ellinger, que eu falo mais de um sistema que é metal, óxido do metal, né, cloro, tá? Cloro, aí depois o cloreto do metal e, por último, o oxigênio. Tá? Esse aqui eu vou colocar, essa parte eu empurrei para a aula 6. Tá? E aí a aula 7 vai ser a última aula de diagrama de Ellinger, que a gente vai fechar essa parte aqui. Então, só para vocês saberem, tem um sistema derivado desse sistema aqui que também é importante ser investigado, porque lá na metalurgia do titânio a gente se utiliza de reações desse tipo. E, além disso, existe um tratamento de um outro metal que essa situação aqui também é feita com o ferro para a gente produzir cloreto de ferro. Então, é importante que vocês conheçam um pouco o diagrama e conheçam como saber fazer essas condições serem satisfeitas. Tá? Mas, se atendo na aula de hoje, vamos pensar nesses dois caras aqui, que é o cloreto de potássio e o cloreto de cálcio. Vamos tentar desenhar eles. Vamos tentar isolar eles aqui e tentar fazer um diagrama, tá? Então a gente tem o diagrama aqui, que é o diagrama temperatura por ΔG, né? E aí a gente tem o cloreto de potássio com uma... Calma aí, vamos pegar o cloreto de potássio e o cloreto de potássio ele vai ser em azul, tá? Então, em azul, a gente vai ter o cloreto de potássio mais estável e em vermelho, a gente vai ter o cloreto de cálcio mais estável, tá? E aí, a gente vai pegar e vai achar essa temperatura aqui, né, que é a nossa temperatura de transição, e vai encontrar aqui, vamos dizer que essa temperatura está aqui, vai ser igual a 1300 graus Celsius. Essa é a temperatura de transição, 1300 graus Celsius. Em temperaturas mais baixas que essa temperatura, a gente vai ter uma estabilidade do nosso cloreto de potássio. Então, a gente vai ter uma reação desse tipo assim, ó, KCl mais Ca, tá? Então, são 2 KCl mais Ca, vai dar igual a, vamos ver aqui, CaCl2. Ai, desculpa, fiz uma besteira aqui. Vamos, essa segunda parte da reação aqui, a gente vai vamos escrever em vermelho, tá? Para ficar mais ilustradinho, tá? Então, CaCl2 mais K, tá? Eventualmente as pessoas gostam de botar sempre o metal em primeiro lugar, eu acabei aqui meio que me atrapalhando, tá? Então, nessa região aqui, segunda região aqui, que eu estou achurando em vermelho, tá? A gente tem um diagrama, um domínio da reação acontecendo para esse lado, tá? Ou seja, maior estabilidade do CaCl2, tá? Já em temperaturas inferiores à temperatura de transição, tá? A gente vai ter um domínio predominante da reação para esse lado, tá? Eu já gravei a aula 6, na aula seguinte, né, que eu acabei já gravando, porque essa aula que eu estou regravando, eu acabei pregando uma peça aqui, trocando as cores, tá? Mas lá na própria aula eu corrigi, tá? Mas aqui é só para mostrar a estabilidade de vocês,
para vocês, tá? Então, temperaturas inferiores a 1300, a gente vai ter aqui o lado esquerdo da nossa reação como o lado mais estável. Temperaturas maiores, o lado direito, tá? Então, onde que isso é utilizado? Lá na metalurgia do titânio, isso é bastante utilizado. Tá? Tem um outro metal neoferrótico que eu não estou me recordando agora, tá? Mas isso é bastante utilizado na metalurgia do titânio, tá? Então, esses diagramas eles têm aplicação nessa parte. Eu não fiz com titânio porque o titânio está aqui no meio, tá? E aqui no meio está muito poluído para a gente identificar, e como eu não consegui encontrar um metal, aliás, um diagrama mais limpo, tá? É essa parte mais do fim, esses diagramas de Ellingham de enxofre, cloro, e agora o próximo ainda vocês vão ver de óxido e cloreto, óxido de metal, cloreto, junto com cloreto de metal e oxigênio. Vocês vão ver que o diagrama também tem uma baixa qualidade. E aí na aula que vem, na aula 7, a gente vai visualizar o sistema metal-carbono-carboneto, tá? Então esses diagramas já não têm a mesma qualidade que aquele nosso primeiro diagrama, tá? Mas mesmo assim, ele é ilustrativo, é para vocês verem como que funcionam as coisas e para vocês saberem inferir qual reação é mais estável, que informações que eu posso tirar desse tipo de diagrama, tá? E um detalhe que eu não falei também é que a gente tem 3 pontos, tá? O ponto de fusão, o ponto de ebulição e aí um ponto de decomposição. Eu particularmente não consegui achar um ponto de decomposição aqui, mas existe uma temperatura tal em que mesmo que o meu cloreto, ele, apesar de ser a forma que estava mais estável, ele acaba se dissociando, se decompondo, formando cálcio e cloro, tá? Em uma temperatura tão alta que eles acabam se decompondo. Eu só não achei um ponto onde eu tenho esse D aqui no gráfico, tá? Para mostrar para vocês, mas de qualquer maneira aqui o gráfico ilustra quando a gente tem fusão, né? E aí depois quando a gente tem a ebulição aqui, tá? Então acho que era isso que eu tinha para mostrar para vocês. É uma aula um pouco mais curta que as outras, né? E também um pouco mais simples, inclusive vocês vão ver isso retratado no exercício, tá bom? Então eu quero agradecer a todos que estiveram na aula até aqui, e era isso que eu tinha para falar, tá? Tchau, tchau.